Então, Tem pouco dá um vídeo like, lá. tá? Eu já dei um like lá. Acho que foi 2. Então, tem um monte. Deixa vocês, vou ficar tudo de mal. Não. Gente, vou passar um vídeo Ah, é para 5 vocês. reais. Ó. 5. Vou passar um vídeo para É 5,90. prestem atenção, que é um vídeo que vai falar de tudo que nós vimos até agora, tá? Essa professora ela é linda, eu acho ela um espetáculo de mulher, tá? Ela vai explicar de uma forma e ela vai fazer atividades com vocês, tá bom? Ela é uma graça, ela é uma gata. A Lorena, lindíssima. Vixe, não consegui prestar atenção. Eu sou Lorena Rajama e vim falar com vocês um pouquinho sobre centro cirúrgico. A ideia hoje é que a gente possa dar uma relembrada em algumas questões do centro cirúrgico e a gente vai aproveitar e resolver algumas questões. Assim a gente já fica sabendo quais são os principais assuntos de centro cirúrgico que a gente precisa estudar para essas provas que estão aparecendo aí, né? Vamos lá? Vou começar falando sobre as definições, as principais definições de centro cirúrgico. Aqui é importante a gente fazer aquela classificação. A enfermagem cirúrgica, ela é dividida em clínica cirúrgica e centro cirúrgico. E aí, para que as pessoas não se confundam, é importante lembrar que a parte do centro cirúrgico envolve o paciente no período perioperatório, sendo que a parte inicial do pré-operatório começa na clínica cirúrgica e termina no centro cirúrgico. Quando o paciente entra no centro cirúrgico, inicia o período transoperatório. As primeiras horas de pós-operatório também acontecem no centro cirúrgico. Quando o paciente vai para a recuperação anestésica, ele ainda já está em pós-operatório imediato e este momento está acontecendo dentro do bloco cirúrgico, né? Então é importante a gente fazer a classificação que a enfermagem cirúrgica é dividida em clínica cirúrgica e centro cirúrgico. Nós vamos focar na parte de centro cirúrgico. Para isso, é importante a gente lembrar, olha só, quando eu falo de pré-operatório, eu tenho que dividir em dois momentos, que é o pré-operatório imediato e o pré-operatório imediato. O que é o pré-operatório imediato? É importante a gente saber diferenciar. Quando o paciente vai no consultório médico e o médico já indica o procedimento cirúrgico, fala, ó, fulano, você vai ter que fazer, vamos lá, me ajuda aí, olha, o paciente vai ter que fazer uma colecistectomia, que é a retirada da vesícula biliar. Vamos já aproveitar essa nomenclatura, precisa ser trabalhada, que a galera vive esquecendo dessas nomenclaturas e não pode, né? Então, vamos só. Meu paciente foi a um consultório e detectou que o problema dele era na vesícula biliar e ele precisa de uma remoção da vesícula biliar. O procedimento se chama colecistectomia. A partir do momento que o cirurgião indicou o procedimento de colecistectomia, eu já posso classificar que meu paciente entrou em pré-operatório mediato. E o pré-operatório mediato, ele não tem tempo pré-estabelecido. O pré-operatório mediato inicia a partir do momento que o médico indicou o procedimento e vai até quando estiver faltando 24 horas para a cirurgia acontecer. Então, no pré-operatório imediato, meu paciente vai começar a se organizar, vai fazer os exames pré-operatórios, ele vai fazer uma consulta pré-anestésica, ele vai se organizar no trabalho, a vida social, vai parar de fumar para facilitar a cicatrização. Ele vai pensar em todos esses contextos, tá? Porque é uma cirurgia eletiva e ele tem tempo para isso. Pessoal, nem sempre a colestectomia é uma cirurgia eletiva, tá? Mas nesse caso do meu paciente, do exemplo, é uma cirurgia eletiva, porque é um paciente que tem uma dor ali e outra que é bem esporádico. Então, meu pré-operatório imediato só vai iniciar quando estiver faltando 24 horas para o procedimento cirúrgico acontecer. 24 horas antes da cirurgia, começou o pré-operatório imediato. Tá bom, agora sim, meu paciente já chegou no hospital e ele vai ser encaminhado para o centro cirúrgico. A partir do momento que o paciente entrou no centro cirúrgico,
começou o transoperatório. E cuidado você aí, hein? De vez em quando, os avaliadores gostam de enganar a gente. Fala que é quando o paciente entra na sala de cirurgia. E não necessariamente. Eu posso considerar que se o paciente entrou na sala de cirurgia, ele está em transoperatório? Sim, seria uma questão correta na prova. E eu preciso lembrar que este momento começa quando ele entra no centro cirúrgico. Entrou no centro cirúrgico, já iniciou o transoperatório. O transoperatório ainda tem uma segunda parte ali inserida, que é o intraoperatório. O que é o intraoperatório? É um momento que começou o efeito anestésico. Meu paciente foi anestesiado, entrou em intraoperatório. O intraoperatório está dentro do transoperatório, ok? O intraoperatório iniciou, tá, mas não quer dizer que acabou a cirurgia, que acabou a anestesia do meu paciente, né? Não. Meu paciente terminou o procedimento cirúrgico, começou o pós-operatório imediato, mas ele ainda está sob efeito anestésico, tá? Mas então não vou pensar no intra nesse momento. O intraoperatório também acabou quando acabou a cirurgia. Começou o pós-operatório no momento em que se encerrou o procedimento cirúrgico. Agora meu paciente vai ser encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica. Dependendo da gravidade desse paciente, ele vai direto para a UTI. O pós-operatório imediato também, o pós-operatório também é dividido em imediato e imediato. Só que aqui agora vai começar ao contrário. O pós-operatório imediato começa primeiro. E ele dura 24 horas. 24 horas após o procedimento cirúrgico, meu paciente está em pós-operatório imediato. Passaram-se as 24 horas, começou o pós-operatório imediato. É importante você saber definir isso, porque o seu avaliador pode pedir para você delegar cuidados específicos no período pré-operatório imediato ou no pré-operatório imediato. É importante a gente saber fazer essa separação, porque nesse momento eu tenho cuidados de enfermagem diferenciados, tá bom? Já conhecendo a definição, podemos resolver uma questãozinha. Vamos testar? Olha só. A enfermagem perioperatória, Lorena, que período é esse? É o que envolve o pré, trans e pós. Juntando pré, trans e pós, eu tenho o período perioperatório. A enfermagem perioperatória consiste em 3 períodos que começam e terminam em determinados pontos na sequência de eventos da experiência cirúrgica. O período pré-operatório começa quando o cliente chega ao centro cirúrgico e termina quando inicia a cirurgia. Letra B, o cliente chega ao hospital e termina quando entra no centro cirúrgico. Letra C, o cliente é transferido para a mesa cirúrgica na sala de operação e termina com a admissão na unidade de recuperação pós-anestésica. Letra D, toma-se a decisão de realizar intervenção cirúrgica e termina com a admissão do paciente na enfermaria. Letra E, toma-se a decisão de realizar a intervenção cirúrgica e termina com a transferência do cliente para a sala de operação. Olha só, galera, eu falei para vocês que o pré-operatório imediato inicia quando? Quando o meu paciente está lá no consultório médico e acaba de descobrir que ele precisa fazer o procedimento cirúrgico. O pré-operatório imediato começou agora, quando eu soube que eu tinha que fazer o procedimento cirúrgico. Tomou-se a decisão de realizar a intervenção cirúrgica. Termina quando o paciente vai para o centro cirúrgico. Ah, Lorena, mas aqui ele colocou na sala de operações. Tem nada não vamos esquentar a cabeça com isso. Ele colocou sala de operações, mas ele também poderia ter colocado quando o cliente fosse transferido para o centro cirúrgico. Estaria valendo, tá bom? É só você ficar esperto com a forma que está sendo descrito na questão. Mas essa daqui eu tenho certeza que você que está assistindo a aula no EIC Concurso não iria errar. Está muito claro. Letra E. Assim que o paciente recebe a notícia da cirurgia, entra em pré-operatório imediato. E esse pré-operatório imediato, que também é dividido em imediato, termina quando o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico e depois para a sala de cirurgia, ok? Vamos fazer mais uma? Do mesmo assunto, porque esse assunto é bem frequente, né, pessoal? Tanto na prova de técnico quanto na prova de enfermeiro.
Olha só, questãozinha quentinha de 2017. Tananã, tananã, compreende o período de tempo que tem início no momento em que se reconhece a necessidade de uma cirurgia e termina no momento em que o paciente chega à sala de cirurgia. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, vamos lá. O período de tempo em que tem início no momento que se reconhece a necessidade de uma cirurgia. Ou seja, acabei de ter notícia que eu preciso de procedimento cirúrgico. Termina no momento que o paciente chega à sala de cirurgia. A gente está falando do mesmo item da questão anterior. Eu estou falando de consulta e avaliação? De jeito nenhum. Estou falando de pós-operatório? Não, acabei de saber que eu preciso de uma cirurgia. Estou falando de trans? De jeito nenhum. Acabei de reconhecer a necessidade da cirurgia. Pré-operatório. Essa é a questão correta. Também a letra D. Fácil essa, hein? Observe. Intraoperatório começa com anestesia. Então, essa daqui ficou muito fácil para você que está assistindo a aula. Imagina quem não está assistindo, quem não revisou isso aqui, pode ser que seja uma questão difícil, né? Mas para quem está estudando e relembrando isso, de jeito nenhum. Vamos falar um pouquinho da estrutura física do centro cirúrgico, porque ela está muito relacionada à questão do controle de infecção. Então, é importante a gente falar um pouquinho da estrutura física, porque a estrutura física, ela vai levantar outros fatores para a gente discutir aqui, tá bom? Olha só que centro cirúrgico mais lindo, que sala de cirurgia linda, né? A ideia da sala de cirurgia mais moderna é que os equipamentos fiquem suspensos mesmo. Por quê? Porque facilita o processo de limpeza. Meus equipamentos estão presos ao teto e aqui eu tenho maior agilidade entre uma cirurgia e outra, maior facilidade no processo de limpeza, menor acúmulo de sujidade. Olha que legal. Esse designer aqui facilita a movimentação de pessoas na sala, evita o acúmulo de sujidade e também facilita o processo de limpeza. Olha que interessante. Eu tenho aqui um monitor, uma tela, que eu consigo manipular todos os equipamentos da sala sem ficar andando de um lado para o outro. Porque quando eu fico manipulando muito o equipamento e andando de um lado para o outro, eu também estou levantando, suspendendo partículas, e isso pode favorecer a contaminação do sítio cirúrgico. Então, a ideia do centro cirúrgico nos dias de hoje é uma área mais limpa, mais ampla, que a gente tenha mais facilidade de fazer o processo de limpeza, tá? E de circular. Pessoal, a RDC de 2002, que fala sobre a planta física, que é a RDC 50, ela continua trabalhando com esse tamanho de dimensionamento de sala, e de vez em quando aparece uma provinha ou outra, alguma questão envolvendo dimensionamento, tá bom? Então, é importante a gente ressaltar que nessa classificação de sala, a gente vai ter aqui pequeno porte, médio porte e grande porte. Então, de acordo com a complexidade do meu procedimento cirúrgico, eu vou saber quantos equipamentos estarão envolvidos nesse procedimento. Eu preciso saber a quantidade de pessoas que vão circular por ali, para eu ver qual é o dimensionamento ideal. Então, a gente faz a classificação da cirurgia de pequeno, grande, médio porte e também a classificação da sala de pequeno, médio porte. Olha só, a sala de pequeno porte, ela tem 20 metros quadrados e ainda um dimensionamento de 3,45. Médio porte, 25 metros quadrados com 4,65 de dimensão mínima. E a sala de grande porte tem 36 metros quadrados com dimensão mínima de 5 metros. Galera, vamos ser mais prático? É assim, ó, 20, 25, 36. Pequeno, médio e grande. 20, 25, 36. Esses são os tamanhos mínimos para salas de cirurgias de pequeno, médio e grande porte, ok? Aqui a gente já tem uma questão envolvendo a estrutura física. Vamos fazer uma determinação aqui, uma classificação de acordo com a probabilidade de contaminação, tá bom? A gente vai começar a pensar que aquele ambiente proporciona maior facilidade de contaminação do sítio cirúrgico. Vamos ler essa questão com atenção para ver se a gente tem facilidade para responder. Olha isso daqui. Questãozinha de enfermeiro trabalhando no controle de infecção. Com o objetivo de orientar o fluxo de pessoas, materiais, equipamentos de necessidade de limpeza,
As áreas hospitalares recebem denominação conforme o risco potencial de contaminação. Áreas onde existe o risco aumentado de transmissão de infecções, por serem locais onde se realiza um grande volume de procedimentos de risco ou se encontram pacientes com seu sistema imunológico deprimido, são denominados áreas. Galera, o que tem de mais importante para a gente ressaltar aqui? Áreas onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, por serem locais onde se realiza um grande volume de procedimentos de risco, ou se encontram pacientes com sistema imunológico deprimido. Galera, vamos pensar, onde estão, que áreas são essas onde tem um risco aumentado de transmissão de infecção? Que áreas são essas que acontecem procedimentos de alto risco? É na UTI, é no centro cirúrgico, na hemodinâmica, são áreas onde eu tenho que ter um controle maior, porque existe uma probabilidade maior de infecção, ok? Você acha que a letra A, não crítica, B, semicrítica, C, área restrita, D, área crítica e letra E, área semi-restrita. Vamos fazer o seguinte, uma coisa importante para a gente definir. Quando se trata de área crítica, semicrítica e não crítica, eu posso falar do setor, sendo um setor crítico. Por exemplo, a UTI e o centro cirúrgico são setores classificados como críticos. Por quê? Porque são áreas onde existe maior risco de transmissão de infecção, onde acontecem procedimentos de alto risco. Então, essas áreas, de acordo com essa questão, são as áreas críticas, tá bom? Pessoal, dentro da área crítica, eu vou definir o que é um ambiente restrito, semi-restrito e não restrito, ou irrestrito. Galera, essa classificação de restrito, semi-restrito e não restrito vai ser dentro de cada área. Então, é assim, área crítica, como centro cirúrgico, tem a sala de cirurgia, que é uma área restrita. Temos a sala de recuperação pós-anestésica, que eu considero semi-restrita. E eu tenho o vestiário, que eu considero não restrito. Ou seja, dentro da área crítica, eu vou poder fazer a classificação da restrição dos ambientes, ok? Agora vamos dar um exemplo de uma área semicrítica no hospital. Uma área semicrítica. Quem dá mais? Você aí de casa, lembra de alguma? Eu vou falar uma que é, assim, fácil para você associar. A clínica médica, clínica cirúrgica. O que acontece? Eu tenho pacientes internados, existe uma probabilidade de ocorrência de infecção, mas não se chega a comparar com a probabilidade de ocorrência de infecção que eu tenho na UTI, que eu tenho no centro cirúrgico. Porque lá eu tenho pacientes imunodeprimidos, não que não tenha na clínica médica, mas aqueles pacientes estão numa situação mais crítica. E o paciente que está na clínica médica, ele está suscetível, sim, mas não tão quanto da área crítica. E menos ainda do que o pessoal que está circulando na parte administrativa, que eu considero uma área não crítica. A área não crítica, uma área administrativa, o refeitório, é não crítico. Existe menor probabilidade de ocorrência de infecção. A área semicrítica, existe uma probabilidade moderada. E a área crítica, existe uma probabilidade aumentada de ocorrência de infecções. E esse mesmo critério você vai utilizar para falar de restrito, semi-restrito e não restrito, dentro desses ambientes críticos, semicríticos e não críticos. Espero que tenha ficado claro, que não tenha bagunçado a cabecinha de vocês, tá bom? Mas a primeira definição é de crítico, semicrítico e não crítico. Depois que eu definir o que é crítico, semicrítico e não crítico, eu vou fazer o que é restrito, semi-restrito e não restrito, ok? Vamos mais um pouquinho. Tem mais uma questão envolvendo a questão de área crítica, semicrítica e não crítica. E agora, ó, inclusive, acabei adiantando o assunto, mas vamos lá. Leia a seguinte afirmação. A frequência da limpeza varia de acordo com as áreas do hospital. Da mesma maneira que os artigos, as áreas hospitalares são classificadas de acordo com o risco de infecção que possam oferecer aos pacientes. Considerando a distribuição das áreas hospitalares, relacione a primeira coluna com a segunda. Área crítica, semicrítica e não crítica. Depois da dica ali atrás, da explicação anterior, não tem como errar isso daqui, né, galera? Olha só, área crítica, maior probabilidade de ocorrência de infecção. É na enfermaria ambulatório
é na UTI, no centro cirúrgico, banco de leite, ou nas áreas administrativas e almoxerifado? Não, Lorena, essa ficou claro, que é aqui, ó, na UTI. Então, assim, área semicrítica, enfermaria e ambulatório ou área administrativa e almoxarifado? Lógico que ficou aqui, ó, B. Área não crítica, área administrativa. Mas tá muito fácil isso daqui, né, galera? A sequência é BAC. BAC. Então, para você que está assistindo o nosso vídeo, é só um docinho para você ver como fica fácil depois que você assiste uma explicação dessa, né? E a gente tem muito frequentemente essas questões envolvendo controle de infecção em áreas críticas. É importante você relembrar isso, tá bom? Aqui a gente tem uma questãozinha que envolve limpeza e controle de infecção nas salas de cirurgia, no centro cirúrgico. EBSER 2013. Em relação à limpeza em sala cirúrgica, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Número 1. A frequência da limpeza concorrente para cirurgias não contaminadas deve ser sempre diária. Ó, vamos frisar o que é importante aqui. As cirurgias não contaminadas devem ser sempre diária. Ele está falando de limpeza concorrente. E a limpeza terminal? Terminal uma vez por semana. Galera, olha só, muito cuidado com isso daqui. Porque quando eu falo de limpeza concorrente, qual é o conceito que eu tenho que estabelecer? Limpeza concorrente é a limpeza que acontece entre uma cirurgia e outra. Acabou um procedimento, antes de começar o próximo, eu faço limpeza concorrente. E eu tenho que levar em consideração que a limpeza concorrente, ela deve ser criteriosa, independente do procedimento que está acontecendo, tá? Eu tenho que levar em consideração que eu não necessariamente conheço o meu paciente. Pode ser uma cirurgia de urgência, por exemplo. Então, a limpeza concorrente, ela é feita entre uma cirurgia e outra. Na questão, já falou que ela é diária. Já não está correto. Porque se eu fizer 5 cirurgias no dia, eu vou ter que fazer no mínimo 5 concorrentes, ok? Então, já matou aqui. E a limpeza terminal? Com que frequência ela acontece? Galerinha que trabalha na área, cuidado, hein? Porque o pessoal acha que limpeza terminal se faz uma vez por semana, no sábado ou no domingo. Porque essa é a rotina da maioria dos hospitais. Mas eu quero que vocês saibam que a limpeza terminal, segundo a literatura, deve ser feita após a última cirurgia do dia. Afinal de contas, o conceito de limpeza concorrente é que acontece entre uma cirurgia e outra. Acabou a última cirurgia do dia, eu vou fazer concorrente? Não, o correto é que você faça limpeza terminal. Afinal de contas, você não tem outra cirurgia ali. Então, não está entre uma e outra. A última cirurgia do dia, então agora eu vou fazer uma limpeza mais criteriosa ainda, envolvendo parede e chão de uma forma mais criteriosa, limpando os equipamentos de forma mais criteriosa ainda. Posso ver a possibilidade e a necessidade de fazer limpeza do teto. Então, hoje, a gente tem uma normativa que diz que a limpeza terminal deve acontecer após o último procedimento cirúrgico, ok? Atualmente, com a utilização das precauções padrão, acredita-se que todos os pacientes devem ser considerados contaminados e, consequentemente, todas as cirurgias contaminadas. Desta forma, a limpeza deve ser realizada de forma semelhante e criteriosa em todas as cirurgias. Galera, é o que eu estava falando para vocês. Independente do meu paciente, eu tenho que fazer uma limpeza criteriosa, porque pode ter algo desconhecido ali, tá? Especialmente nas cirurgias de urgência e emergência, que eu não conheço profundamente meu paciente, é importante que se faça uma limpeza muito criteriosa, independente do que eu sei de colonização deste paciente, ok? Essa questãozinha aqui, então, a gente já viu que está errada, e essa daqui eu vou colocar para vocês que está verdadeira, tá bom? Embora isso aqui parece estranho, né? A utilização das precauções padrão, todos os pacientes devem ser considerados contaminados. Eu achei essa afirmativa muito pesada mesmo, quando eu vi a prova. Mas o que é mais importante aqui, que era a ideia ressaltar, é que a limpeza deve ser realizada de forma semelhante e criteriosa.
Galera, hoje em dia, após um procedimento que eu considero infectado, eu posso avaliar a necessidade de lavar o teto e as paredes. Já não tem aquela exigência de, após cada cirurgia infectada, eu ter que fazer a limpeza do teto e da parede, porque eu posso determinar isso, inclusive em outros procedimentos. Eu posso avaliar a necessidade de fazer isso, tá bom? Então, a limpeza deve ser realizada de forma semelhante entre uma cirurgia e outra e deve ser bastante criteriosa. Corretíssimo. Número 3. A limpeza concorrente deve ser realizada sempre no término de cada cirurgia e a limpeza terminal no término das cirurgias do dia. Ai, que lindo! Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Limpeza concorrente acontece entre uma cirurgia e outra. E limpeza terminal todos os dias, quando acaba a última cirurgia do dia. E ainda faço uma terminal periódica, que acontece quando eu não tenho cirurgia no setor, no domingo, então eu vou fazer uma limpeza terminal no setor inteiro, envolvendo teto, parede, chão. Hoje eu quero fazer uma limpeza no setor todo, que é a terminal periódica, tá bom? Tem mais um item dessa 12 aqui. A maioria das contaminações são transmitidas por via aérea. Portanto, devem ser tomadas medidas de precaução diretamente com o ambiente, como a utilização de formalização nas salas por período de 24 horas antes da cirurgia. Galera, muito engraçado isso nos dias de hoje, né? Formalização seria jogar formol no ambiente. Isso não existe mais, né? Mas para quem é de outras épocas aí, isso já foi cogitado, utilizar desinfetante na sala, deixar a sala fechada por cerca de 2 horas, para depois a equipe entrar e fazer o processo de limpeza. Mas agora, a gente já sabe que não, que o ideal é que você limpe o quanto antes. As pessoas devem entrar nessa sala e começar a fazer a limpeza o mais rápido possível. A maioria das contaminações são transmitidas por via aérea, portanto, devem ser tomadas medidas de precaução diretamente com o ambiente. Galera, temos medidas com o ambiente, mas não necessariamente com este produto, né? E por período de 24 horas, não. Já pensou nos dias de hoje deixar uma sala parada 24 horas? De jeito nenhum. A sala é limpa imediatamente após o término do procedimento cirúrgico, tá? Hoje em dia, isso aqui não existe mais. Acabou a cirurgia, começamos a limpeza da sala. E para isso a gente tem desinfetante à base de quaternário de amônia, desinfetante à base de biguanida, associado ao quaternário, que tem efeitos excelentes em relação a alguns micro-organismos que são até resistentes, e a gente consegue fazer uma limpeza criteriosa imediatamente após o término do procedimento cirúrgico. Ainda mais que a gente sabe que agora esses micro-organismos, eles precisam de fômites para chegar em outro paciente com essa contaminação. Ele não vai sair voando assim, né? Então, a minha preocupação não é necessariamente a transmissão por via aérea. Ok? Olha só. A gente vai falar um pouquinho da classificação segundo o tempo de duração da cirurgia. A gente já falou da classificação segundo o porte, que envolve grande, pequeno e médio porte. E agora eu vou falar de porte 1, 2, 3 e 4. Olha só, galera. Pequeno, médio e grande porte de cirurgia está relacionada à perda de fluidos corpóreos. Cirurgia de grande porte, existe uma grande probabilidade de perda de fluidos corpóreos. A de pequeno porte tem pequena probabilidade, a de médio tem média probabilidade. Agora, eu estou fazendo uma classificação que está relacionada a porte pelo tempo. Aí é porte 1, quando a cirurgia vai durar até 2 horas. Porte 2, a cirurgia de 2 a 4 horas. 3, de 4 a 6. E porte 4, acima de 6 horas. Olha só que decoreba isso daqui, né? Mas, gente, fica fácil. 2 é o que eu considero básico, é o meu dia a dia. São cirurgias que vão até 2 horas. Aqui eu tenho porte 1 para até 2 horas. Porte 2 são cirurgias que já têm uma complexidade um pouco maior, que vão de 2 a 4 horas. Porte 3 são cirurgias maiores ainda. Normalmente aqui estão as cirurgias de grande porte. Mas isso não é uma condição, tá? Eu posso ter cirurgia de grande porte com grande probabilidade de perda sanguínea e ela ter uma durabilidade bem menor, tá bom? Então não é uma condição. Mas isso é normal de acontecer. Uma cirurgia de grande porte demorar até 4, 5 horas. Passou de 6 horas, a cirurgia é porte 4.
ok? Galerinha, além dessa classificação de porte, é importante a gente relembrar quando uma cirurgia é chamada de urgência, quando ela é chamada de emergência e quando ela é eletiva. Cirurgia de urgência, eu tenho 24 horas para iniciar esse procedimento. Urgência, meu paciente não está morrendo ainda, eu tenho um tempo para fazer exames, para esperar o jejum. Cirurgia de urgência são até 24 horas. Cirurgia de emergência, risco iminente de morte. Se eu não operar meu paciente agora, ele vai morrer. Ah, Lorena, meu paciente não fez o jejum adequado, não sei o quê. Gente, mas a probabilidade dele morrer é maior ainda se ele não operar. Entendeu? A gente precisa fazer essa associação. E a cirurgia eletiva é aquela agendada com antecedência, que eu consigo fazer um preparo do meu paciente mais criterioso, eu consigo fazer as recomendações. As cirurgias eletivas, elas são agendadas com antecedência, tá bom? Então, urgência, até 24 horas. Emergência, risco iminente de morte. Eletiva é aquela cirurgia agendada com antecedência. E, galera, agora a gente precisa classificar quanto à finalidade. Essa finalidade aqui, eu vou explicar para vocês depois de um cafezinho que a gente vai tomar agora, tá bom? Porque, gente, o negócio foi muito rápido, eu não tô acreditando nesse cronômetro ali. Já foram meus 30 minutos, e agora eu preciso de 5 minutos de intervalo para encontrar vocês daqui a pouco, e a gente vai discutir essas finalidades aqui e responder mais questões, tá bom? Tô esperando vocês. Tchau, tchau. Essa aula termina agora, para você que está assistindo ela gratuitamente, mas ela continua dentro da área. Oi. Oi, oi. Tudo bem? Caramba, prof. Ela é enfermeira? Ela é médica? O que ela é? Enfermeira? Sensacional, hein? Eu coloquei para vocês visualizarem um pouquinho, para vocês poder relembrar de tudo que a gente falou, né? Até que a gente foi falando, a gente vai começar a área crítica, semicrítica e aí sucessivamente. Mas como a gente já viu, bem fácil, não ficou bem fácil de entendimento? Agora, deu para memorizar mais um pouquinho, né? Então, a gente acaba aí memorizando mais um pouco. Eu deixo aberto aí para vocês ficar falando, e eu vou falar agora um pouquinho. Quando a gente fala... deixa eu ver o que nós vamos falar agora. A equipe de higiene, ela faz as limpezas terminais, né? Terminais, diária e periódica, tá? Então, limpeza terminal, eu preciso de alguém que vá lá que faz. Limpeza concorrente, somos nós, né? Que a gente prepara a sala de cirurgia, tá? O CNPq. Professor, eu tenho uma dúvida. O tratamento cirúrgico emergencial se encaixa onde no perioperatório? Ele tem emergencial. No caso, a pessoa está ali morrendo, chegou e precisa fazer a cirurgia naquele momento. Aí, naquela classificação lá do perioperatório, ele se encaixa ali naquela classificação? Pré-operatório não, ele vai entrar no pré-operatório imediato e já entra para a sala de cirurgia. Porque, lembra bem, o pré-operatório imediato, ele é no momento que você fica sabendo da cirurgia. Sim, no caso dele... No caso, aí no de emergência, ele vai ter pré-operatório imediato. Ele já vai chegar, entra no pré-operatório e já vai para a sala de centro cirúrgico. Ah, sim. Tá? Então, mesmo que ele fique 1 minuto só, já entra para a cirurgia. Mas ele entra no pré-operatório. Aí já vai direto para o transoperatório. Tá? Ok, professor. Entendeu? Ficou fácil? Não.
Não, eu entendi sim. Era uma dúvida que eu tinha desde aquela questão que o senhor passou lá naquela terceira questão. Eu sei que deu muito problema. Gente, eu sei que deu aí conflito, né? Eu sei que... Prof, sobre esses 3 casos aí, eu vou... A gente vai precisar colocar lá no fórum mesmo normal, como o senhor mencionou, né? eu preciso dessa no fórum. Beleza. Porque geralmente eles entram com olhar. Dá uma olhadinha aqui, ó, na minha... Aqui no que nós vamos conversar. Olha que linda essa cirurgia. Aqui, nós vamos ter agora entender um pouquinho sobre os tempos cirúrgicos, tá? O que vem a ser um tempo cirúrgico quando a gente acaba falando propriamente dito? É o momento da intervenção cirúrgica, que são realizadas em 4 fases. Então, tempo cirúrgico é realizado em 4 fases. Lembrem sempre disso. Tempos cirúrgicos são realizados em 4 fases, ou tempos básicos e fundamentais. O primeiro momento é a diérese, que é o rompimento da continuidade do tecido. É a hora que eu estou abrindo lá para o sítio cirúrgico, tá? O tecido ou planos anatômicos para atingir uma região ou um órgão. Pode ser classificado como mecânica e física, tá? Nós podemos ter aí... O que nós podemos ter? Bisturi cirúrgico, e aí sucessivamente, tá? O segundo plano nós chamamos de homeostasia. É o processo que visa deter ou prevenir o sangramento, que pode ser feito por pinçamento, ligadura, eletrocoagulação ou compressão, que eu aperte. Pode ser o bisturi elétrico, né, que ele cauteriza o momento ali. E nós temos o terceiro momento, que chamamos de exerese, tá? É uma manobra cirúrgica utilizada para retirar ou parteou a totalidade, ou parte, ou totalidade de um órgão ou tecido, visando a finalidade terapêutica. Então, nós temos uma nova manobra, junto com todas, que acontece. E, por último, nós temos a síntese. É uma das etapas do processo cirúrgico no qual ocorre a reaproximação do tecido. Eu abri, depois eu vou fechar, né? Então, no processo no qual ocorre a reaproximação das extremidades do tecido com posterior sutura, com finalidade de acelerar a cicatrização. Então, eu não deixo aberto, eu deixo ele fechado e faço a sutura, tá? Aí, para vocês visualizarem, tá? Instrumentos, agulhas e fio. Instrumental da diérese é constituído pelos bisturis e tesouras, serras, agulha, trepano, ruginas e outros, utilizado nas cirurgias gerais, assim como nas especiais. Então, aqui é mais ou menos o que a gente usa, né? A caixa cirúrgica. Instrumental para hemostasia. Esse grupo é constituído por todos aqueles destinados a pinçamento de vasos de sangramento, exemplo, pinça nas formas retas, curvas, pinça Kelly, Auster e Roster. Instrumento e material para síntese é representado basicamente pelas agulhas de sutura, porta-agulha e principalmente pelos fios cirúrgicos, grampos e fita adesiva de pele, tá? Então, aqui são os fios. Eu vou mandar esse para vocês. Os fios cirúrgicos, para vocês visualizarem os fios cirúrgicos, são os fios de sutura absorvível. Um bom exemplo é o fio de Kateguchi, fio cirúrgico de origem orgânica, geralmente proveniente do intestino de ovelhas ou bovino, usado para amarraduras de vasos, procedimentos urológicos, ginecológicos e suturas gastrointestinais, assim como os ácidos poliglicólico. Outro fio utilizado para suturas, ele difere por ser sintético e absorvido pelo organismo em até 90 dias, indicado em estruturas de tecido subcutâneo, músculos e etc.
Fio de sutura não absorvível. Existem dois tipos, os sintéticos e os biológicos. Um dos mais utilizados é o fio cirúrgico de nylon. Uma das suturas principais caracterizadas é a elasticidade e a resistência à água. Atua na cicatrização, ferimentos leves, evitando que o machucado fique exposto a infecções. E aí, por fim, a gente acaba, tá? Então, para a gente acabar visualizando todos esses, e acaba aí sendo muito fácil, não é uma coisa difícil. Então, esses 4 tempos cirúrgicos que vocês têm que observar, quem for trabalhar em centro cirúrgico, tem que conhecer tudo isso. Esses 4 tempos cirúrgicos, tá? Que é muito importante. Então, quando a gente acaba aí visualizando todos esses tempos cirúrgicos, e quando a gente pensa também nas limpezas, quando pensamos em limpeza terminal, quando que vamos fazer, como devemos fazer, isso tem que estar na cabecinha de vocês, tá bom? Sei que é muita coisa, mas aí é bem devagar, com doses homeopáticas. Eu vou dar mais uma coisa, assim, na terça-feira, e depois eu vou aí passar depois uma prova para não ficar tão difícil, não ficar muita matéria, porque senão começa muita matéria, a gente começa a se embananar, tá bom? Bora lá, aberto para as perguntas.